Fala, turma, tudo jóia? Bom, hoje eu vim aqui para conversar diretamente com os MEIs, que são os microempreendedores individuais. E por quê? Porque está se aproximando a data de vencimento de uma das obrigações mais importantes que o MEI tem que cumprir, que é a declaração de imposto de renda da empresa, do CNPJ. Ela normalmente ocorre nos meses de maio de cada ano. Então, uma vez por ano, o MEI tem que fazer a declaração de imposto de renda da empresa. E qual é a informação principal que vai na declaração? A receita da sua empresa. E aí, logo lá nesse primeiro ponto, já começam a surgir as dúvidas. Por quê? O MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal em todas as suas operações. Então, se ele não é obrigado a emitir nota fiscal, como que ele vai comprovar a receita que ele teve? Bom, mensalmente, o MEI, ele também é obrigado a fazer o preenchimento de um relatório onde ele informa a receita bruta que a empresa teve. E lá nesse relatório já tem campos específicos para ser informado a receita que ele teve com nota, com emissão de nota, e receita que ele teve sem a emissão de nota. Então, praticamente, quando você pega os 12 relatórios ali do ano, né, um de cada mês, aquilo ali compõe a sua declaração de imposto de renda da empresa, né? Então, ali nesse relatório, onde é informado a receita que você teve com e sem nota, é o que vai comprovar a sua receita anual. Se não houver o preenchimento desse relatório de forma mensal, é muito comum mesmo aparecer pessoas que ao fazer a declaração, ela não tem a mínima ideia de qual foi a receita que a empresa teve. E aí acaba dificultando o processo e às vezes até colocando a empresa numa situação complicada, porque você pode ali declarar uma receita que de fato você não teve, né? E pelo monitoramento da receita, ela vir questionar aquilo ali. Até mesmo você colocando ali uma receita com valor muito alto, que pode até fazer com que você seja obrigado a fazer a sua declaração de pessoa física, isso mesmo, tá? Dependendo do resultado ali da sua empresa, você como pessoa física também teria que fazer imposto de renda. Mas voltando ali no caso da empresa, ou colocando um faturamento muito baixo, e que aí não é coerente com a movimentação que você teve. Mas como que a Receita sabe disso? Cara, a Receita ela consegue te monitorar por três pilares. Então ela consegue verificar as notas fiscais de compra que você teve. Então, como hoje o processo é tudo praticamente online, as notas fiscais eletrônicas, elas informam para a Receita, né? As empresas que vendem para você, elas informam para a Receita o que ela vendeu, quando e quanto, né? Então, pela compra, a Receita ela consegue estimar um valor de receita para você. O outro pilar, movimentação bancária. Então, se você tem conta em nome da empresa e essa movimentação que você faz, ela é uma movimentação alta, ela tem que ser coerente com a receita que você tem. Não adianta você informar para a Receita que você teve uma receita bruta ali de 5 mil, por exemplo, por mês, e lá na sua conta no banco passou 15, 20, 30 mil. Né? Como que você bate isso? Então é um outro pilar. E o último pilar, e não menos importante, né, é o cartão de crédito. Esse é o dedo duro da sua empresa. Apesar de ser uma modalidade hoje muito frequente, né, e praticamente se você não oferecer a modalidade de pagamento no cartão, você pode acabar perdendo venda, mas ele dedura para a Receita a movimentação que você teve. Então, ao fazer a declaração, o valor que você vai colocar ali, ele tem que ser coerente com todas essas movimentações dos principais pilares onde a Receita consegue te monitorar. Um outro detalhe também importante na declaração do imposto de renda é que ali ele pergunta para você qual foi a sua receita de comércio
e qual foi a sua receita de serviço. E aí a gente entra numa outra situação também, que tem pessoas que não sabem nem qual é a atividade do MEI, né? Então, às vezes, ela iniciou o MEI com uma atividade, hoje ela faz outra coisa completamente diferente, mas lá no CNPJ do MEI continua aquela atividade anterior. Então, um exemplo, se lá no CNPJ ela está com uma atividade de comércio, mas hoje a pessoa pratica uma atividade de serviço, mas ela não mudou o cartão do CNPJ, na hora de fazer a declaração, ela vai ter que informar no campo de comércio, que é o que está no CNPJ dela. Claro que, a partir do momento que você mudou a atividade na prática, você tem que mudar o que está no CNPJ. Mas por que eu estou falando isso? É porque, às vezes, lá no cartão do CNPJ está comércio e lá na declaração a pessoa vai e informa em serviço. Olha que incoerência, cara. Olha como você está dando de mão beijada para a Receita uma forma dela conseguir chegar até você e começar a vasculhar outras situações, pelo simples erro de colocar a Receita no campo errado. Outra coisa que merece atenção, uma pergunta bem simples. A sua empresa, ela teve funcionário no ano corrente? Então, às vezes, você dá uma bobeada e coloca que sim, mas a sua empresa não teve. Então, aí, gerando essa incoerência, gerando essa inconsistência, a Receita vai tentar verificar o que está acontecendo. Então, a declaração, ela é muito importante, ela é simples, mas ela merece total atenção na hora que está fazendo. E não se esqueçam, tá? Se você está fazendo uma declaração de períodos anteriores, ou seja, é uma declaração que já está em atraso, no momento que você concluir, ele já vai gerar uma multa para você pelo fato de estar sendo entregue em atraso. Essa multa, ela tem um valor ali inicial de R$ 50, né, podendo ser mais, inclusive. Só que se você fizer o pagamento dentro do prazo estipulado, você tem 50% de desconto. Então, ela cairia para no mínimo R$ 25. Então, é muito importante, você tem que fazer a declaração todo ano. Se você não fizer a declaração, você não consegue nem emitir as guias de pagamento mensal. E aí, quando você se depara com uma situação onde você não consegue emitir a guia, aí você tem que fazer a declaração. Está em atraso? Já vai gerar multa. E outra coisa, que a gente já viu várias vezes, se a empresa ela não fizer a declaração e não fizer o pagamento de nenhuma das guias por um período de 2 anos, o CNPJ da empresa é cancelado. Então a Receita entende que você não está usando mais aquela empresa. E aí tem gente que fala, né? Opa, ainda bem, porque aí cancelou meu débito que está lá. Negativo. Tudo que está lá pendente vai para o seu CPF, cara. Então, tudo que está lá, se está como débito, vai continuar como débito. Só que vai mudar do CNPJ para o CPF seu. Então tem que ter muito cuidado. O MEI, ele é uma empresa. E por isso, ele tem obrigações a serem cumpridas como empresa. É uma empresa mais simples, mais tranquila, mas tem as suas obrigações. Então, a gente tem um e-book que a gente preparou com todo o material explicando como faz a declaração, onde você pode fazer a declaração de forma correta, sem dor de cabeça, né? E ali a gente ainda está disponibilizando para vocês alguns vídeos que você pode obter informações referente ao MEI. Por exemplo, como que a Receita Federal monitora o MEI. Ou então, como que é feito o desenquadramento do MEI devido ao faturamento. Então isso é muito importante, porque outra coisa, tem gente que pensa que o MEI ele tem um limite somente de venda. Não, o MEI ele tem um limite de compra também. E daqui a pouco você enche o seu MEI de compra, estoura o limite, não faz o desenquadramento, e aí daqui a pouco, em 3 anos, 4 anos, a Receita vai te desenquadra de forma retroativa, lá atrás,
e você tem que vir recolhendo os impostos como Simples Nacional desde lá de trás, com juros, multa e tudo mais. Então, é simples, mas tem que ter atenção e tem que fazer aquilo que é obrigado a fazer. Tá ok? Então a gente está aqui disponibilizando, inclusive existe um grupo no WhatsApp que a gente criou, Sou MEI e preciso de ajuda. Então aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link de acesso, né, para que você possa baixar o e-book, né, de forma gratuita, ter acesso aos vídeos ali que a gente está gravando para vocês e também ter acesso ao grupo de apoio para tirar as dúvidas, todas elas relacionadas ao MEI. Vamos lá, pessoal. Vamos junto que tudo vai dar certo. Grande abraço.